mais versou, mais escreveu sobre graça foi o apóstolo Paulo. Os mais críticos dizem que Paulo escreveu mais de graça que o próprio Jesus ensinou. Só que Jesus personificou a graça que Paulo jamais conseguiria fazer. Então, ele está na frente. Mas hoje, eu quero pensar um pouco sobre este trabalho, este culto de terça-feira, de homens e de mulheres. E eu quero pensar sobre o nome, os dois nomes. Você tem MCM e você tem, na verdade, é SMHB. E repara que as duas organizações, elas têm como um propósito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nos nomes nós temos algo bastante importante ali: missão. Mulheres, missão; homens, missão. Então, os nossos encontros não podem negligenciar a produção missionária. Se a mulher é missão e o homem é missão, nós precisamos produzir missão. Não pode ser só um grupo de reunião legal, de comunhão maravilhoso, só que o nome está dizendo outra coisa. E acima de tudo, os dois, eles estão vinculados à igreja, que também tem uma missão. E todos a nossa missão, então, é fazer discípulos. A título só de curiosidade. Mas hoje nós vamos falar e pensar sobre a graça a partir da síntese paulina. O que Paulo entendeu da graça, o que ele escreveu da graça, o que ele nos adverte quanto à graça e o que nós temos, de alguma forma, aprendido e colocado em prática. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Não vou fazer agora essa leitura corrida, mas no decorrer da explanação eu vou citar os textos. Mas eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia e deixem Gálatas aí no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 16 ao 21. Bom, primeiro vamos entender um pouco por que Gálatas. Vamos entender por que, então, o autor dessa revista, embora ele não faça isso, mas eu conjecturo de que ele faz a opção de Gálatas para desenvolver a graça exatamente pelo contexto histórico e teológico desta carta. Esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo em sensivelmente 49 depois de Cristo. Paulo, nós não podemos esquecer que Paulo era um plantador de igreja, por isso o nome é apóstolo. Diferente daquilo que a gente vê hoje nos nossos dias, tem um bocado de apóstolos na nossa sociedade que não implantou uma única igreja. Sei que é apóstolo, bom, vamos deixar para não quer entrar nesse mundo, não? Então, Paulo, ele escreve a Gálatas. Gálatas, na verdade, não é uma igreja. A galáxia é uma região que muitas congregações de igreja estavam expostas nessa região. Paulo então escrevia para que estas cartas fossem lidas dentro destas congregações. Então, o que a gente vê, e se a gente pegar o nosso mapa hoje, a galáxia está mais ou menos na região que hoje representa a Turquia. Eram essas igrejas em que Paulo estava escrevendo. E provavelmente Paulo estava escrevendo por uma igreja mista, uma igreja que era composta de gentios, até porque Jesus falou sobre Paulo que ele seria apóstolo aos gentios. Então havia uma igreja mista entre os gentios e os judeus convertidos. Então Paulo tinha uma preocupação de cuidar da igreja do Senhor, instruí-los no caminho que eles deveriam andar. Porque nesta igreja muito particular, essa igreja ou essas igrejas foram fundadas por Paulo nas suas missões
missões ou nas suas viagens missionárias. Nós não podemos de forma categórica precisar se foi a primeira, se foi a segunda, mas o que nós sabemos é que nesta igreja, depois de fundada por Paulo, começou a ter presente na sua comunhão alguns falsos mestres que vinham e começavam a pregar de forma tortuosa aquilo que Paulo colocara como fundamento da fé cristã. O que nós temos do ponto de vista histórico é que esses falsos profetas, eles ensinavam que para a salvação não bastava a fé em Cristo Jesus. Para a salvação precisava um pouquinho mais de obra, de observância da lei, e isso deveria incluir até mesmo a circuncisão. Aí o povo começou a ficar um pouquinho meio que conturbado, porque rapaz, Paulo ensina que a salvação é só pela fé, e só que agora vem outro grupo que se arrogando como os donos da salvação, porque são judeus, até porque não esqueça que salvação, disse o próprio Senhor Jesus que viria dos judeus. Eles agora falam: não, agora peraí, agora vocês são salvos em Jesus, mas para o negócio ficar 100% exponencial, vocês precisam observar a lei, vocês precisam fazer isso, vocês precisam observar as práticas da Torá, vocês precisam. E a influência do corpo de Cristo da parte desses judaizantes estavam provocando uma confusão no meio da igreja, porque aí já não havia um padrão claro, havia um sincretismo, e a igreja começou a tomar caminhos poucos ortodoxos. Então Paulo escreve essa carta, que nós chamamos de Gálatas, ou a carta às congregações da galáxia. Ele escreve para repreender estes judaizantes, ele escreve para compreensão dos irmãos acerca da vivência na fé, como eles deveriam viver. E o tema essencial de Paulo aqui é que a justificação, a gente pode ver isso no capítulo 2, versículo 16, é única e exclusivamente por Jesus. Não tem como um homem ser justificado por outra coisa, nem outra pessoa, nenhuma obra sua, só por Jesus. É por isso que, para Paulo, a salvação é um dom de Deus, recebido por meio da fé e não por obra. Então, essa carta foi escrita de forma apologética, ou seja, Paulo, ele de forma apaixonada sai em defesa daquilo que é o evangelho genuíno, o verdadeiro cristianismo, e ele simplesmente apela aos irmãos de galáxia ou da galáxia, de que eles são livres em Cristo Jesus, não tem mais necessidade de jugo da lei, nem mesmo desta religiosidade. Então, o que Paulo está em mente a tratar com essa igreja é a restauração do evangelho de Cristo, é a restauração daquilo que é a igreja do Senhor, como nós precisamos ver o que significa o cristianismo, como nós podemos definir o evangelho. Paulo está preocupado em estabelecer novamente estas bases, mas o questionamento não ficou lá na igreja da galáxia. Se nós pararmos e começarmos a observar a realidade mais perto de nós, nós conseguimos ver o quanto a confusão na mente das pessoas quanto ao verdadeiro cristianismo e o verdadeiro evangelho. Que hoje também nós temos, a despeito de confusão do termo, nós não temos judaizantes no nosso meio, mas nós temos crenças sincréticas que ofendem e ferem o evangelho do Senhor Jesus. E a questão é: qual é a melhor palavra para definir o evangelho? Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 13 três termos bastante importantes sobre o evangelho. E aí a pergunta que eu coloco é:
destas 3 palavras você identifica como a palavra que nós podemos definir o Evangelho? Esta pergunta não é retórica. Vamos lá. Qual dessas palavras, Bíblia, você acha que pode definir o Evangelho ou o cristianismo? Você olha para aquilo, você diz, bom, isso é cristianismo. O amor, uma, olha outra. Qual é a outra, Delmiro? A Diana já falou amor. Para ti também é amor. Para que mais é o quê? Ninguém discorda, não? A fé, Marquinhos, a fé. Quem mais? Esperança. Pronto, já completou. Já completou muito bem. Já completou. Mas permita-me discordar com vocês todos das vossas escolhas. Com todo respeito. Bom, mas vamos lá. Desconstruir a ideia em torno da definição por essas palavras. Primeiro, é que o cristianismo ou a fé não pode unicamente definir o cristianismo, porque a fé é algo que se encontra em todo e qualquer tipo de religião. Todo e qualquer tipo de religião. A despeito de nós sabermos que fé, biblicamente, ela é exclusivamente, ou a fé cristã, ela é exclusivamente bíblica, mas a palavra fé, ela infelizmente perdeu no vazio do mercado cristão a identidade do verdadeiro Evangelho. Porque qualquer tipo de religião, se você falar com seus membros, com seus adeptos, vão dizer que é fé. Tem fé naquilo. Até os islâmicos que fazem a barbaridade, se você perguntar, eles vão dizer que é fé no Allah, que fez fazer o que fizeram. Então fé não pode, em última análise, sozinha, definir o cristianismo. O amor, igualmente, também não pode, porque o amor não é algo exclusivo do cristão. Todo mundo diz amar, uma coisa ou outra, a respeito de não ser um amor bíblico, mas todo mundo diz amar. Tem pessoas que matam outra dizendo que é por amor. Tem pessoas que ofendem outra e dizem que é por amor. Então, a palavra também, por si só, amor, para a compreensão do cristianismo, ela é muito pequena, diga-se de passagem. Na história mais recente, ou talvez um pouquinho mais distante de nós já tivemos homens e mulheres imbuídos de uma excelência de pensamento que influenciaram muitas pessoas a amar, a prestar benevolência, ser pessoas misericordiosas, mas nada dessa benevolência gerava vida nas pessoas, gerava graça nas pessoas. Então também a fé ou amor não é. E a esperança? A esperança também não pode. Até porque, inclusivamente nós, todo ser humano, de uma forma ou de outra, desenvolve uma esperança a despeito daquilo que as suas mãos produzem, inclusive muitos cristãos colocam sua esperança naquilo que faz, e isso vai conservando o seu coração, mas então não é o cristianismo a esperança. Então, qual a melhor palavra para definir o cristianismo? A melhor palavra para definir ou definir o cristianismo é graça. Graça é a melhor palavra, meus irmãos. Por quê? Porque a fé nossa em Cristo Jesus é uma resposta da sua graça. Percebe algo bastante importante, irmãos, que nós somos filhos de Deus pela graça. Nós cremos, o amor de Deus para conosco é a manifestação da sua graça. Nosso amor um para com o outro é gerado como expressão da graça e a esperança cristã. Então, a melhor forma de
nós compreendermos o que Jesus fez por nós, é definir isso como graça. Algo que, em hipótese alguma, nós faríamos, mas fora feito em nosso favor. Então, sabe, embora nós, os cristãos, reconheçamos que o que Jesus fez por nós é de graça, foi a graça manifesta, nós temos uma dificuldade enorme de viver a graça. Nós temos uma dificuldade enorme de viver a graça. Mas por quê? Qual é a nossa falta de entender a graça? É exatamente a nossa dificuldade de olhar as coisas na perspectiva de Deus. É que nós estamos com Deus, nós cremos em Deus, mas nós não permitimos ser transformados por Deus, porque nós continuamos andando pelos nossos próprios olhos. Nós fazemos as nossas próprias escolhas, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós olhamos para outra a partir do nosso critério. Então acaba que, de forma radical, nós não estamos olhando com os olhos de Jesus. É por isso que nós temos dificuldade de definir a graça, de viver a graça, de compreender a graça, porque Deus, em todo o tempo, Ele nos vê com olhar de graça. Mas nós estamos vendo a todo o tempo, tudo e todos, com olhar de justiça. Nós lidamos, ou na verdade, nós hoje vivemos com o outro a partir de uma base de visão de meritocrata. Então, a pessoa, infelizmente, não consegue desfrutar daquilo que Deus coloca para que fosse o nosso ambiente natural e normal de igreja, porque a nossa visão é de justiça. Só que não é a visão que Deus olha para nós. Deus olha para nós com a visão de graça. Então nós precisamos também, irmão, olhar para os outros com a visão de graça, olhar para nós com a visão de graça. Porque se nós não olharmos para nós mesmos com a visão de graça, nós queremos ganhar o céu com o nosso esforço, com a nossa produção. Então o que a gente percebe é que não há mérito quando o assunto é salvação, quando o assunto é graça, não há mérito nenhum. E isso é libertador. Quando eu entendo isso, eu largo da paranoia de ter que fazer para ser aceito diante de Deus. Eu vou vivendo a graça a partir da visão daquilo que Deus estabelece para mim como graça. E se nós pararmos e olharmos para a palavra de Deus, o que nós vamos ver é que eles exemplos de pessoas iguais a nós, que receberam uma graça especial, mas nenhum mérito da parte deles. Não é? Que Deus diz que achou graça aos seus olhos, Gênesis 6, 8. Mas o que é que ele fez? Qual era o mérito dele? Nenhum. Abraão, igualmente, tido como pai dos povos que tenham fé. Qual foi o mérito dele? Nenhum. Não houve, meu irmão, uma produtividade da parte deles para a concessão da graça. Nem Moisés, nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E por vezes a gente para e olha para a vida de Davi, a gente fica mais ou menos arrepiado. Mas era um homem segundo o coração de Deus e experimentou da graça. Da mesma forma, Pedro, que foi estabelecido como o pioneiro da igreja primitiva, foi aquele que Jesus disse: olha, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, para você cuida do meu povo. Qual era o mérito de Pedro? Ele falou para Jesus: não vai não, vão te matar. Sabe o que Jesus foi começar? E aqui, Satanás, meu Deus do céu, e é esse indivíduo que ele coloca como responsável da primeira igreja. É as coisas de que a graça subentende que ele realmente está vivendo algo profundo com o Senhor. É como Paulo, nós estamos estudando aqui a visão de Paulo sobre a graça, mas nós não podemos esquecer que Paulo era um perseguidor, matava o povo. A Bíblia diz que Paulo entrava nas casas, arrastava o povo para fora, só porque o povo dizia que amava Jesus. Compreende aqui algo bastante importante, meus irmãos, que isso aquece o meu coração. É que nós precisamos entender que homens iguais a nós receberam
uma graça tão especial de Deus nas suas vidas, que resolveram olhar por meio da graça? Conosco não pode ser diferente, porque é o mesmo Deus que achou naqueles pecadores miseráveis em base a nós algum instrumento de graça, pode achar em nós também. Agora tem só uma questão: a disponibilidade, a disposição da nossa parte. Então vamos pensar um pouco mais sobre essa síntese da graça que Paulo nos ensina aqui a partir do versículo do livro de Gálatas, sobre graça. Vamos pensar um pouco sobre a graça, para nos ajudar a compreender mais e melhor o que é esperado de nós, o que a graça significa. Então, a graça de Deus na nossa vida, ou seja, esta chamada de Deus para perto de nós, ou de nós para perto de Deus, ela não é uma chamada responsiva, mas é uma chamada proativa. Ela nos chama para aquele que nos deu a graça. Olha só, capítulo 1 e o versículo 15 de Gálatas vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que aprove, ou seja, Deus achou por bem. Aprove Deus. Deus achou por bem sem nenhum tipo de movimento da minha parte. Deus achou, aprove Deus. É como por bem, eu falo para Diana: me aprove, Diana, e domingo almoçar na sua casa, me aprove, entendeu? Deus não me atende, que eu vou lá, bate sua porta, e o ruim é se não tiver. Ele diz assim, Paulo está dizendo que aprove Deus. Deus que quis chamá-lo, mostrá-lo como é ser de Cristo de verdade. Percebe que a graça de Deus não é apenas responsiva, mas proativa. Por que não é responsiva? Porque a ação de Deus em nossas vidas não depende da nossa escolha por Deus, não depende do nosso mérito, mas é um plano divino. Paulo não desejou a Deus, até porque nós sabemos muito bem qual foi o ambiente do encontro deles dois. Paulo não estava indo atrás de adorar Jesus. Percebe? Paulo estava indo para sacrificar os cristãos, e nisso Deus o chama. Ou seja, a graça de Deus é que nos busca, a graça de Deus é que nos alcança, a graça de Deus é que nos transforma, independentemente, meu irmão, do nosso estado espiritual. Porque Paulo, na nossa linguagem, a gente podia dizer: está possuído, irmão. Ou não? Está possuído, está com os crentes. Igual nos países que tem aqui, o povo entra na casa, arruma a porta, pega as crianças, era a vida de Paulo. E mais, ele tinha uma autorização para fazer essas obras, pois nesse ambiente improvável de perseguição a cristão, Deus chama esse homem. Isso for provar para nós que o ato da soberania e graça de Deus interrompe o trajeto de qualquer tipo de homem. Não existe homem duro que Deus não possa mudar a sua vida. Não existe coração duro que Deus não possa quebrar, espinhar esse coração e fazer mansinho, que nem uma ovelha. Foi o que aconteceu com Paulo. Então, isso nos faz, irmãos, isso nos liberta, sabe, dessa pressão. Eu tenho que mostrar que eu estou amando a Deus. Não, eu tenho que fazer para quem sabe Deus se agrada de mim. Não, Deus se agrada de você, não por você, por Ele. Aprove Ele. Então a graça é superior a nós. A graça está no patamar de Deus. Nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar, porque nós estamos no patamar de baixo. E no nosso patamar de baixo, infelizmente, a graça nós rasgamos do nosso vocabulário e colocamos lá justiça, mérito. Se está aqui, se está fazendo por quê?
E aí, nós vamos simplesmente adoecer. Percebe algo aqui bastante importante? A graça nos é dada, aprove Deus dá, porque é Ele que busca. Isso aí, e misericórdia, isto é. Mas agora, esta graça, depois de dada a nós, nos desafia. Porque a graça não é licença para pregar. Porque a graça, repara, nós vamos ver isso mais na frente, mas eu vou adiantar. A graça, em vez de Deus nos dar a sentença que a gente merecia, outra. A graça não simplesmente nos quer dizer que nós somos agora justos. Não. A graça é o sinônimo de que Deus nos vê justos. Mas nós continuamos pecadores e precisamos da redenção, e precisamos todos os dias vigiar bem os nossos passos, aonde nós estamos entrando, pisando, para que realmente floresça a graça em nós. Então, repare, nós, da mesma forma que a graça de Deus é proativa, ou seja, Ele não espera que a gente vá a Ele, mas é por isso que ela é proativa, é uma parte dele para nós. Nós somos desafiados a viver assim também a nossa vida cristã. A graça em nós precisa nos fazer cristãos proativos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos sair da nossa comunidade e servir o próximo. Não esperar a resposta do próximo para que você vá até lá. Não, independentemente de outra coisa, Deus nos chama sem esperar nada em troca, até porque Ele sabe muito bem como nós somos. Ele nos chama por Ele. Então eu e você precisamos viver a nossa vida cristã nesta mentalidade, sem esperar que as pessoas nos procurem. Nós precisamos ir. Segunda síntese da graça aqui, o que nós vemos aqui, a segunda coisa é que a graça de Deus se evidencia no fato de que Ele nos resgatou da maldição da lei por meio de Cristo. Olha só, versículo 13, capítulo 3, vai dizer: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição sobre nossas ofensas, por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O que Paulo está querendo nos dizer, nos fazer refletir no tamanho amor, na profundidade de amor de Deus por nós. E da mesma forma, Ele está querendo que a gente medite na nossa realidade, no nosso real estado diante de Deus. Porque o nosso real estado deveria ser pendurado no madeiro, maldito. Mas o amor de Deus foi tão exponencial que Ele fez essa prova. Então, o que a gente é lembrado pelo apóstolo Paulo é que a salvação não é algo que nós conquistamos pela força do nosso braço, é um presente que a gente recebe. E quando você recebe esse presente, você tem a sensação de alívio, porque a maldição que estava sobre a sua vida foi retirada pelo presente que Deus nos deu. Agora nós estamos livres para uma nova vida, mas não livre para a libertinagem, livre não apenas da condenação, mas livre para viver de maneira que glorifica a Deus. A nossa liberdade, concedida pela graça, nos responsabiliza nos nossos atos subsequentes. Então, nós precisamos, ao reconhecer o sacrifício de Deus em Jesus Cristo por nós, a única postura nossa é gratidão. Porque não foi, irmãos, você não fez nada para ganhar, você precisa ser alegre. Você não fez nada para ter a graça sobre você, então você precisa se alegrar. Agora, esse se alegrar precisa ser a expressão como daquele que conseguiu a coisa mais valiosa da sua vida, passagem para o céu, irmão. Não tem nada mais precioso do que isso, não.
desse resgate, e assim compartilhar esse resgate para as pessoas que ainda não foram resgatadas. Porque Deus não nos salvou para que a salvação terminasse em nós, mas é para que nós fôssemos um instrumento para que ela chegasse nas outras pessoas. Então a verdade que transformou o nosso coração, eu preciso levar para as outras pessoas, para transformá-las também. Mas Paulo ainda sintetiza a graça da seguinte forma: a graça de Deus nos justifica. Olha só, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: e no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Irmãos, percebe o que Paulo está querendo dizer para nós? Justificar não é tornar alguém justo. Justificar é considerá-lo justo. E é isso que a graça de Deus em Jesus Cristo faz em nós. Deus, quando olha para nós, não é que simplesmente Ele agora sabe que não, nunca aconteceu o que aconteceu com o pecado conosco. Não. É simplesmente porque Ele nos vê a partir de Jesus. E é Jesus que faz-nos justos. O que Paulo está aqui, meu irmão, dizendo para nós é que ser declarado justo é entender que a salvação e a graça na nossa vida não é um produto do nosso esforço, não é resultado do nosso esforço, por mais bondoso que seja. Nós jamais haveríamos de subir ao céu por causa dos nossos trabalhos, nem por causa das nossas boas obras. Minha mãe, eu não conheci meu avô por parte de mãe, mas minha mãe me contou que meu avô era um ser humano diferente. Ela dizia que meu avô, o pai dela, era daquele ser humano que, se passasse alguém na porta dele, ou na rua, se ele visse sem um calçado, e ele estava calçado, ele tirava a calçada da outra pessoa, ele tirava a camisa da outra pessoa. Se tivesse um animal doente, ele levava para casa para cuidar e tal. E ela falou que certa vez ela viu ele chorando copiosamente por causa de um cachorro que morreu. Aí eu perguntei para ela: que ser humano fantástico. Mas ele reconheceu o sacrifício de Jesus e experimentou da graça do Senhor? Não. Pois é, não vou conhecer ele jamais, porque ele não está no céu. Não é minha vontade, compreende o que eu estou dizendo? Não é quando você se acha bom no convívio social que vai te dar galardão no céu. O que Paulo está dizendo para nós é algo tipo assim: olha, o que significa justificar? Um exemplo muito claro: um juiz humano, ele simplesmente, diante da culpa do réu, ele conclui e penaliza o réu, porque chegou à conclusão, depois de todo o procedimento. Só que Deus, ao nosso respeito, ele agiu totalmente diferente. O que aconteceu com que Deus fez por nós através de Jesus Cristo? Ele sabia que nós éramos culpados. Ele sabia que nós éramos culpados, porque Paulo próprio escreve em Romanos 6,23 que todos, o salário de quem é pecador é morte. Então Deus sabe que nós somos culpados e merecedores da morte, mas o que é que ele faz? Para todos aqueles que reconhecem e aceitam Jesus no seu coração, muda o padrão da sua vida, ele perdoa, ele leva ao céu, mesmo sabendo que é pecador. Percebe que a métrica de Deus é diferente. E isso é libertador para nós, nos faz descansar, porque a nossa salvação não depende do nosso desempenho, não depende do quanto nós fazemos o que fazemos. Jesus, Ele tomou sobre si os nossos pecados, como
como se dissesse para nós: vocês são incapazes. Vocês são incapazes, mas eu sou suficiente. Aleluia. Nós precisamos estar alinhados com a verdade de Jesus. A minha oração é que nós possamos viver em resposta a essa grande verdade e permitir que a fé em Jesus produza em nós fruto de vida. Meu irmão, minha irmã, não basta dizer que eu creio em Deus. A nossa vida precisa produzir fruto. Deus não nos salvou para sermos bonzinhos. Deus nos salvou para produzir frutos, para produzir o reino dele. Então, as nossas obras diante de Deus, feitas aqui, não nos servirá para quase nada, conquanto as nossas mãos estiverem vazias de almas. As boas obras não são o nosso meio de justificação, mas é resultado. A boa obra não te salva, mas agora você que é salvo, meu irmão, por favor, produza uma obra. Compreende? Ela não te leva para o céu, mas já que você está na caminhada, vai fazer boas obras. Mas faça boas obras como Jesus ensinou, para que o Pai de vocês sejam conhecidas. Nós precisamos fazer boas obras. Somos motivados a viver desta maneira, para impactar aqueles que estão ao nosso redor com a palavra de Deus. Mas a graça de Deus faz-nos um. 3:28, capítulo 3:28, ele diz: não há mais judeus, nem gentios, escravos, nem livres, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Percebe o que a graça de Deus precisa fazer em nós? Se tudo isso aqui estiver na sua vida, meu irmão, você está desfrutando da plena graça de Deus. Mas está faltando hoje em dia de pedir a Deus mais graça para viver a graça dele. A graça nos iguala em condição de filhos. 4:5 também fala sobre isso. É por isso que eu disse: Deus não tem filhos preferidos. Agora, existem filhos que entendem qual é o seu papel no corpo e se aproximam mais de Deus. E o fato de se aproximar mais de Deus tem de aparecer que ele está sendo mais favorecido. Mas a graça nos nivela. Percebe? Eu sou o primeiro neto machão da minha avó. Minha avó já pegou. E eu lá em casa era assim. Todo mundo. Depois de mim veio duas primas, meninas. Tem uma primeira menina, depois outra. Aí, quando dava sexta-feira, normalmente sexta-feira, todo mundo descia para casa da vovó. As primaradas todas para casa da vovó. Porque a casa da minha avó tinha um rio perto, e a gente gostava do rio, meu Deus do céu, fantástico. Só que, quando todo mundo ia lá, e a minha avó, quando eu falei para vocês, minha avó morreu, eu não conheci. E quem dormia na cama com minha avó era eu. Todo mundo saía de olho bravo, ir pro rio, mas não sei o que, as criançadas, né? E eu ficava lá na cozinha. Por isso que eu sei cozinhar, aprendi com minha avó. E a minha avó tinha um negócio comigo, mas não que eu era o neto favorito. Olha, eu acho que era, mas tudo bem, não é que era, mas só que eu ficava mais perto dela. Tanto assim é, doutor, quando ela morreu, o único que recebeu a graça fui eu. Agora fala assim com a minha graça, foi um colchão, mas o colchão que eu dormia com ela, é meu, não que ninguém teve, mas é porque eu ganhei, eu estava perto dela. Não é que ela me diferenciava com os outros, é que eu entendi que eu ganharia mais perto dela. A melhor comida era para mim, olha aí, eu podia ficar perto dela. Irmãos, com Deus é a mesma coisa. A graça não nos nivela todos agora. Se você passa mais tempo orando, se você passa mais tempo com a palavra, se você passa mais tempo refletindo, se você passa mais tempo perto de Deus, com certeza você vai sentir mais Deus.
Agora, se você só conhece Deus no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, e aí fica direto olhando o relógio, eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado. Então, esse é um desafio para nós refletirmos como que a gente está vivendo. É um desafio. Percebe que o que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos pensar na unidade. E Deus nos chama para a unidade, não para a conformidade. São coisas totalmente diferentes. Deus nos chama para, na nossa diversidade, vivermos a unidade. Cada um com o seu estilo, com a sua forma de ser, de pensar, e tal, da sua postura, mas precisamos viver unidos, porque somos corpo. Então, olhando para esse texto de Paulo, eu posso concluir que a divisão e discriminação que muitas vezes se manifesta no meio da igreja e na sociedade é incompatível com um crente que vive debaixo da graça de Deus. É por isso que Deus, usando a boca do sábio, lá no livro de Provérbios, ele vai dizer que uma das coisas que ele abomina é dissensão entre os irmãos, porque a dissensão destrói a unidade, e ele morre para a nossa unidade. Percebe que quem cria desavença dentro da igreja está comprando briga com o dono da igreja, porque se ele morre para a nossa unidade, o camarada iluminado fica com conversinhas para abrir a comunhão. Gente, eu fico preocupado com o povo que não lê a Bíblia, viu? Então, como seguidores de Cristo, nós somos chamados para inclusão. Como aqueles que vivem debaixo da graça, nós somos chamados para amor, para aceitação. Vírgula. Não passar a mão no pecado. Eu aceito você, agora vou te discipular para você ser transformado pela palavra. Então, ou seja, vem como está, mas não fica como está. Tem gente pregando que pode ficar com mas aqui não fica não. Independentemente do seu status social, de ser homem, de ser mulher, ser branco, de ser preto, não. Não é ser preto. Ter mais melanina, menos melanina, fica melhor. Agora vai evoluído. Independentemente disso tudo, meus irmãos, nós somos chamados para a comunhão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos ser agente de reconciliação nesse mundo tão dividido quanto o mundo chamado hoje. A nossa igreja precisa ser um lugar em que a pessoa chega aqui, ela não pense aonde vai sentar, porque não estou bem com o Clóvis, não estou bem com o Ingrid, não estou bem com o Silvio, não estou bem com ele, de onde eu vou sentar? Não! A pessoa tem que entrar nesse lugar e saber que ela vai ser acolhida e valorizada apesar das suas opções. Mas, contudo, entretanto, todavia e porém, debaixo da orientação de Deus. É da palavra de Deus que nos une, não nossas ideias. E pensando agora, a síntese de Paulo, como a gente vai aplicar isso na nossa vida prática? De fato, como nós vamos viver uma vida da graça? Paulo vai ensinar isso e eu quero fazer esse meu remate final aqui no capítulo 2, 19 a 21. Primeiro, como nós vamos viver então? Olha só, a graça de Deus não é limitada por absolutamente nada. A graça de Deus é um convite à inclusão, à liberdade e à verdadeira transformação. O camarada que vem para Jesus, ele precisa ser transformado. Depois eu vou dar um óculos para ele. Estou brincando, né? Repara, a pessoa quando vem para cá, quando vem para Jesus, ele precisa ser transformado. O que é transformação? Mudança, nova criatura. Eu vou só um pouquinho mais. A transformação é o que era, não é mais. O que mais radical é que eu não sou mais guiado pelos meus olhos, nem pelas minhas vontades, nem pelo meu coração, até porque ele é bem enganoso, muito enganoso. Eu sou orientado por Deus. Então, como eu vou viver? Como eu vou viver? Como posso viver? Primeiro, para viver a graça, preciso compreender a insuficiência da lei e a suficiência da graça. Isso é bastante maravilhoso.
Irmão, só vive pela graça quem se rende à suficiência da graça. Quem sabe que o que lhe faz a bem na verdade. Muito bem. A pessoa que entende que não depende dela, que reconhece a sua incapacidade de fazer algo para Deus, que reconhece que a lei só foi um maio e agora não pode mais ser determinante na minha vida, porque agora o Cristo Jesus que era anunciado nela, ele já se materializou, ele já se encarnou, e pronto, agora é a graça dele que se manifesta em mim. Mas só que nós temos um grande problema. O grande problema de nós não reconhecermos a suficiência da graça, tipo, só o que Deus ensina é necessário para nós mesmos, só o que a palavra, não aquilo que a gente tem como hábitos, culturas, modos, porque nós temos dificuldade em admitir que nós não valemos nada quando o assunto é salvação. Esse é o grande problema. Nós vivemos em um tempo, do ponto de vista social, em que o camarada se sente bem quando ele, de alguma forma, é tido e aceito que está produzindo, que está... Só que, para Deus, nada disso, para a salvação, vale. Ou seja, dito de outra forma, é que Deus está dizendo que para nós vivermos, eu preciso abrir mão da ideia de que eu posso me salvar. Para que eu viva a graça de Deus na minha vida, eu preciso abrir mão. E aí é que está o grande problema, abrir mão. Sabe aquela máxima de eu na minha razão, ninguém pode comigo. Pois é, para o cristão não funciona. No cristão, mesmo com sua razão baixa. E o cristão é assim que funciona. Então isso é pesadelo para o nosso tempo. Só que para o homem sem Deus, para nós não, que temos Jesus, não, nós estamos debaixo da graça. Então, se não estamos debaixo da graça, nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Então, eu preciso abrir mão da ideia de que Deus não pode me salvar porque é dos extremos. Eu sou coitadinho. Deus tem muita coisa para fazer. São dois extremos. Um a gente acha que é vice-Deus e outro a gente acha que é uma miserável, que Deus não tem. Gente, isso tudo ofusca a graça na nossa vida. É a mesma coisa de, por vezes a gente é tomado de uma... E aquilo que eu falo assim, mas com boa intenção, de talvez nos autocomiserar diante do nosso Deus que é grande. Mas só que isso ofusca a graça. Isso faz com que você está olhando para ti como eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu digo assim, quem sou eu? Eu sou ninguém para Deus me olhar. Então eu automaticamente estou dizendo para mim mesmo que se eu tivesse aquelas outras qualidades que eu acho que tal, Deus deveria olhar para mim. É a mesma coisa que a gente por vezes pega em nossas orações. Oração de autocomiseração. Deus, porque eu sou um Zé Igreja, eu sou um vassal, eu sou um julgado. Meu irmão, não, você é filho. Bom, filho. Eu quero ver filho falar para o pai assim. Ele é nosso pai. Precisamos entender que ele fez por nós, é para nos valorizar. Então, por isso que o irmão canta. Espírito Santo se manifesta. Você tem valor, entendeu? Nós temos valor. Nós temos valor. A graça de Deus é que nos atribuiu esse valor. O valor nosso não é produto nosso, mas é o bem recebido de Deus. Somos filhos. E isso é muito bom. Então, crer na suficiência de Deus e na suficiência da graça é o mesmo que Paulo escreveu em Filipenses 4,13, que
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa que a nossa força não reside naquilo que nós podemos fazer, mas na confiança daquele que já fez por nós. Crer na suficiência da graça é me render a ela e saber que para a minha salvação só preciso dele. Eu não preciso fazer mais nada. Segundo, como aplicar a graça na minha vida? Para viver a graça, preciso me crucificar a cruz. A irmã Helena começou a sessão da oração hoje. Então, reparar bastante importante, irmão. Vive pela fé quem se deixa matar na cruz. Quem se deixa matar na cruz junto com Cristo. Eu preciso abrir mão, meus irmãos, da ideia de viver a minha vida, minhas regras, meu corpo é o que manda. Eu preciso entender que viver, eu preciso primeiro morrer lá na cruz, intencionalmente. Eu preciso me deixar matar na cruz. E sobre isso, as regras, tanto para mim quanto para outro, é ofensivo. Da mesma forma que eu estabeleço regra para mim, exijo regra do outro, é ofensivo à graça de Deus. A graça de Deus não é compatível com essas regras e leis que a gente vive uma vida meio que engessada, um bocado de regras, um bocado de coisa. E o nosso tempo, a nossa sociedade, parece que um negócio um pouquinho mais fluido. A gente precisa entender o que não se pode negociar, a graça do Senhor sobre nós. Sabe, qual é a principal virtude da graça? É nos libertar da culpa do pecado. Porque sem ela, nós estaríamos no inferno. Então, nós somos como aquele filho pródigo, ou na verdade, o filho rebelde, que saiu, mas que voltou e foi aceito de novo. O pai aceitou. E nós precisamos ter essa disposição no coração de aceitar o perdão de Deus e viver sobre isso. No início da fé cristã, principalmente dentro do razoado da história protestante, nós tínhamos monges que entendiam que a penitência era também uma forma de aceite de salvação. E aí eles se mutilavam, eles se cortavam, eles se chicoteavam. Eu falei, falta um chicote de verdade, né? E eu não sei se você já viu, é um filme, é histórico, talvez se não vai gostar, mas outras pessoas, a gente não ama muito história, né? É muito bom, que fala sobre exatamente esses primórdios, e passa muito esses atos. Eu falo, meu Deus do céu, como a gente por vezes, mais de 20 séculos, estamos na mesma roda. Estamos negociando nossa salvação com as nossas produções da mesma. Estamos cobrando de nós algo que só Deus faz. A graça é você não fazer o que Deus já fez. Até porque nenhum de nós haveremos de conseguir. Mas, terceiro, para viver a minha graça, eu preciso permitir que Deus viva em mim. Sabe, quando eu me deixo crucificar na cruz, eu me torno mais íntimo de Deus. Quando as minhas vontades, o meu querer, eu coloco lá na cruz de Jesus. Quando as minhas opções de vida, quando os meus estilos de vida, eu coloco diante do Senhor. Quando a palavra dele vem, é o centro da minha vida. Quando eu me deixo crucificado na cruz, eu me torno mais íntimo dele. Me torno íntimo de Cristo quando eu esvacio de mim mesmo. E isso é outra ofensa para as pessoas do nosso tempo, esvaziar-se de si mesmo. É porque a nossa cultura, ela está simplesmente alicerçada em alguns pilares que nós chamamos de pós-moderno, que é qualquer coisa de desalinhado com a palavra de Deus. É o orgulho, é a altivez, é a autoestima lá em cima, olha só, e tudo isso
busca graça de Deus na nossa vida. Quando você está cheia de você, quando você está cheio de você mesmo, você é mais íntimo de você mesmo, e você adora você mesmo. Não adora Deus. Então, nós precisamos entender algo bastante importante. Deus não ocupa lugar conosco no nosso coração. Ou Ele está lá, ou você está lá. Ele me diz, em Apocalipse 13:20, eu estou. Por vezes a gente gosta de usar esse texto nos cultos evangelísticos, não é não? Só que ele não está falando para descrente. Ele está falando para a igreja. Igreja dele, que ele estava fora dela. O problema é isso. Então, a igreja contemporânea precisa vigiar muito para não estabelecermos o mesmo estado, cheios de nós, voltada para nós, tudo em nós. Eu estava falando esse dia, na quinta-feira, com os pastores da associação, que nós temos um mentoreamento, e eu estava conversando um pouquinho com eles a respeito da igreja. E eu disse, me perguntaram, né? Qual é a minha visão relativamente à questão da igreja hoje ter tanta preocupação com o tempo presente? Eu falei, para mim, o culpado, embora o problema não tenha começado conosco, culpados são vocês. Falaram para eles, mas os culpados somos nós. Da igreja só está olhando para dentro. É porque, na verdade, nós gostamos da instituição, nos trancamos em torno da instituição, porque de alguma forma a gente beneficia com a instituição. E aí, a gente não sabe, a igreja não sabe. Isso, não estou tirando a quarta parte da culpa da igreja, também ela tem, mas muitos têm a ver com isso aí. Então, quando eu me identifico com Jesus, com a sua graça, eu permito que Ele vive por meu intermédio. Porque eu já falei para os irmãos aqui, eles dizem, Deus não vai abrir esse telhado, descer aqui para abraçar alguém, para abençoar alguém. Ele não vai fazer isso. Mas Ele pode fazer isso através da sua vida, da minha vida. Até porque esse é o propósito de nós estarmos aqui reunidos na comunidade. É para um manifestar a glória de Deus na vida do outro. Quando eu abraço o irmão, quando eu sirvo o irmão, ele está recebendo de Deus. Porque eu sou a habitação de Deus. Então, se ele está agindo em mim, ele está cuidando do Rubens. Mas agora, quando eu fecho em mim mesmo, espero que todos me sirvam. Mas eu não estou com tempo para servir ninguém, não. Eu estou privando as pessoas de receberem de Deus, porque eu sou instrumento de Deus para a vida das pessoas. Coloque isso no seu coração, por favor. Você é instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Não é estar aqui pregando que nos faz instrumento de Deus para outras pessoas. É a nossa prática ali embaixo. Sabe, se Cristo vive em mim, por que ficar ansioso? Se Cristo vive em mim, é como Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, mas é Ele. Então, os desejos dele é que vai aflorar em mim, não mais o meu desejo. Não são meus valores, minha reputação. Por vezes a gente se preocupa tanto com reputação e que esquece do caráter. Só que Deus está nem aí para a nossa reputação. Ele conhece o nosso caráter. E é o nosso caráter que será julgado, não nossa reputação. Porque a nossa reputação, nós podemos viver fabricando reputação para que os outros achem de nós alguma coisa. Agora o caráter, Deus conhece. Ele sabe a intenção, tudo que a gente faz. Como? É por isso que eu não me preocupo com. Quando eu acho lindo quando eu falo ele, você é pastor.
E você vive em função disso. E aí você se afasta de Deus. Aí você cai no problema. Então, viva debaixo da graça. Entenda que você foi chamado para viver nesta dimensão. Permita que Cristo viva em você. Significa você olhar para a cruz e fazer tudo o que Ele fez. Ele abriu mão do céu. Ele abriu mão do seu louvado. Ele abriu mão da sua glória celeste. Ele veio. Ele se humilhou. E eu gosto da parte quando Paulo diz: Ele se humilhou, se tornou igual ao homem. É por isso que eu digo para você que quando eu vejo um homem altivo, orgulhoso, eu falo, ele não sabe quem ele é. Jesus precisou descer no mar miserável para se igualar ao bicho. Ele acha que ele é fantástico. Gente do céu. Mas vamos terminar por quê? Não precisamos ir para casa, não é não? A graça, eu quero que você escreva isso no seu coração. A graça não é indulgência para pecar. A graça não é indulgência para pecar. Ou seja, um perdão antecipado dos seus pecados. Porque isso é que é a indulgência. Uma vida cheia da graça de Deus não vive em pecado. Uma vida que a graça abundante, superabundante de Deus está nela, ela não deseja pecar. Ela não pensa sequer em pecar. Tudo aquilo que afasta daquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, ela põe longe, porque ela tem pavor de pecar, porque aquilo que sente mal no coração do nosso Deus, sente mal no coração dela. Então, irmãos, Cristo vivendo em nós significa abandonar o nosso eu lá na cruz, e a cruz ser centralizada em nós. Então, eu já não vivo como eu quero, nem como a maioria quer que eu viva, porque nesse mundo é assim: se você não está dentro do padrão, você está cancelado. Então, deixe-nos cancelar, não é não? Vamos estar cancelados, mas vamos estar ligados com o nosso Senhor. Que os homens nos cancelem, mas vamos estar ligados, porque se a gente quiser agradar o homem, imagine estar cancelado lá. E quando você chega e fala assim, eu não sei se você ia ter esse prazer, tipo uma festa que os nomes ficam na lista, que quando você chega lá, você dá seu nome e a pessoa fala, está aqui, pode entrar. É um negócio fantástico, né? E principalmente quando você está perto de outros que não tem nome na lista, né? Eu falo, desculpe, eu vou entrar, meu nome está lá. Pois é, agora imagine no dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, ele vai estar com aquela lista. O livro da vida vai estar lá. E aí, quando ele fala Clóvis, o Clóvis chega, eu sou Clóvis, morrei. Não, morreu, eu sou Clóvis Lopes. E ele vai falar, Clóvis Lopes, digo aí. Ele fala, é o mesmo. Pode entrar. Pegou? Agora imagina, se ele chegar, fulano de tal. Eu não vou falar o nome de ninguém não, porque eu quero todo mundo ir. Vigia, estava começando a falar o nome de alguém, né? Peguei você, não falarei o nome de ninguém. Agora imagina, não está aqui, o quê? Não está aqui? Meu Deus! Mas Senhor, eu preguei, eu cantei, eu fiz aquilo, mas não está aqui, então olha só, o que aconteceu com o corpo de Jesus depois da sua morte? Alguém lembra? Depois que Jesus disse assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que aconteceu com ele? Ele foi tirado do madeiro. Ele foi tirado do madeiro. Outra pessoa tomou posse e controle do corpo dele, tirou-lhe de lá, levou-lhe até aquela tumba, colocou-lhe, ornamentou-lhe do ponto de vista histórico, estava lá, no seu tradicional, ele deixou lá, mas é outra pessoa que estava no comando do corpo de Jesus. É por isso que eu digo que para você se morrer na cruz, é você largar o seu corpo lá e deixar que ele agora toma controle do seu corpo e traga e prepara o seu corpo e faz o seu corpo mais potencialidade para ele. Jesus não desceu da cruz do seu pé, embora sendo Deus, mas o corpo dele
meu irmão, estava no controle de outras pessoas. A minha proposta é oração para você: deixa seu corpo no controle do Espírito de Deus. Deixa sua mente e seu coração, deixa tudo seu no controle do Senhor. E eu vou lhe dizer, Ele sabe controlar a nossa vida. Ele sabe controlar a nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, eu quero terminar aqui orando com você e pedir que você pense nisso. Pense na graça do Senhor como deve ser pensada e vivida, e descanse. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Descanse. Sirva. Sirva sem reserva. Ah não, mas ele não está muito merecendo, não. Irmão, não é comigo que você merecia, mas Jesus veio até você. Por que você acha que não tem que merecer para você chegar perto dele? Nenhum de nós. Vamos fazer. Deus nos chamou para fazer, para servir, até que Ele